o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se á o canto dos remidos do Senhor. E ouvir-se á o canto dos remidos do Senhor. Aplaudam nosso bom e eterno Deus. Aleluia, aleluia. Como é bom ter no coração a esperança e como é bom cantar a nossa esperança. Eu já disse aqui algumas vezes, essa canção, ela tem um ritmo de blues, e o blues surgiu nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, muito em fazendas de campos, de plantações, e na época de escravidão. Então o povo escravizado ali, eles produziram esse belo ritmo, e na verdade tem um ritmo de lamentação, de lamentar a dor que está vivendo, mas postando a sua esperança na volta de Cristo Jesus. Por isso a canção diz: cessará no céu o pranto, porque ela conta a história de um povo que sofreu ali a escravidão, mas manteve pela fé a sua libertação. Muito bonita a história do blues. Eu estou tentando me lembrar, eu sei que um dos estados é o Tennessee, o outro foi aquele estado que sofreu uma enchente muito grande. Oi? Alabama. Isso, é Tennessee, Alabama, tem outro ainda. É o estado que compõe né, tem essa história de escravidão muito forte, né? Tem até um filme interessante, aquele 12 anos de escravidão. Quem não assistiu, assista, que é muito bom, muito interessante. Bom, cultuar o Senhor também é cultura, né? Meu pastor João Vitor, que Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Agora a gente está aqui tentando entender ou lembrar qual era o Estado americano. Todos juntos. Isso é bom, glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, do Evangelho segundo João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Realmente, né, como é bom nós entendermos que cessará, né? Todo pranto cessará, toda dor cessará, toda luta, todo lamento chegará a um fim, e a um fim eterno, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. João 13, 34 e 35, a palavra do Senhor diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos ameis. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, esse texto por si só, esses versículos que nós lemos, já são maravilhosos, né? Em que Jesus ele orienta os 12, orienta os discípulos a que eles amem uns aos outros, e ele mostra que através deste amor as pessoas conheceriam que Cristo era real e que eles seguiam de fato a Cristo. Esse texto ele está inserido no contexto da última ceia. É o mesmo contexto onde Jesus lava os pés dos discípulos. É o mesmo contexto onde Jesus diz que ele é um no Pai, mas ele também é um nos seus conservos, um em nós que somos cristãos. Então, veja, Jesus está colocando aqui o amor que nós temos uns aos outros como um grande centro daqueles que seguem a Cristo Jesus, dizendo que aqueles que seguem a Cristo, eles vivem e exalam o amor.
mais ou menos sobre isso que nós ouvimos hoje à tarde na live com o pastor Eli. E é mais ou menos isso, meus irmãos, que nós precisamos entender para a nossa vida lá fora, para a nossa vida cotidiana, né? Vivemos em um mundo cercado por tanta maldade, cercado por tantas dores, por tantas aflições, tantos problemas, tantas dificuldades. Mas nós que servimos ao Senhor, nós podemos externar a este mundo o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Para isso, meus irmãos, que nós possamos continuar amando uns aos outros, não por palavra, mas com um coração sincero, com um coração não fingido, demonstrando este amor, nos preocupando, dando carinho, dando afeição e sendo cada vez mais um em Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, mostrar ao mundo o amor que Deus derramou aos nossos corações para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar, assentados como vocês estão, feche seus olhos. Senhor, nesta noite eu quero te agradecer, ó Pai amado, neste culto da vitória, Senhor amado, em que nós nos colocamos diante de Ti para pedir algo, para colocar um propósito diante do Senhor. Deus, e eu quero te agradecer neste momento por este grande amor do Senhor que está derramado em nossos corações. E eu te agradeço, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos ensinado, nos instruído, ó Deus, a manifestar este amor àqueles que não te seguem, ó Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos capacitando a isso, continuar, ó Pai amado, nos ensinando nisso, e que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente testemunhar do grande amor do Senhor, que transformou a nossa vida e que deseja também transformar a vida de muitos outros que ainda não te conhecem, que ainda não te servem. Eu te agradeço, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Maravilha. Bendito seja o Senhor. Para que a gente continue numa temática, vamos dizer assim, de esperança, da volta de Cristo, vamos cantar a canção de número 61 do Cântico de Adoração. Breve verei o bom Jesus, também muito conhecida de minha infância. Para alguns essas canções são ultrapassadas, mas para mim não. Ela continua sendo viva e ela fala muito no meu coração. Então a canção de número 61. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Cante comigo assim, ó. Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória
glória aparecer. Ele em breve vem, outros levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Bendito seja a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Que bom cantar a canção com esperança de que essa dor vai passar. Certo, minha irmã Eliette? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e convocar os irmãos, né? E junto nós fazemos o clamor, pedindo misericórdia pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. E Deus venha estar conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. E que cada momento da nossa vida nós possamos ser gratos a Deus. Porque tudo que somos, que temos, é a Ele que nós devemos louvar e glorificar. Eu vou ler um versículo muito conhecido em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é a promessa que nós temos, irmãos. Então vamos clamar, porque nós sabemos que Ele nos ouve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, mais uma vez na tua presença estamos, para te agradecer por essa oportunidade de estar na tua casa, junto com os teus filhos, para louvar e glorificar o teu nome. Queremos pedir, Senhor, que tu receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e que tu fique conosco todos os momentos de nossas vidas, Pai. Quero te pedir misericórdia, meu Deus, pelos teus filhos que não puderam vir. Tu sabe a necessidade de cada um, guarda, protege, desperta, Senhor. Se precisar de uma cura, Senhor, que tu venha trazer a cura, trazer a libertação, Senhor. Se tiver alguém com falta de serviço, desempregado, Pai, que tu abra a porta de emprego, Pai, para que teus filhos honrem o seu lar, meu Deus. Toma em tuas mãos as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Fica conosco, Senhor. A tua palavra que vai ser lida, meu Deus, que possa ficar bem gravada nos nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, felizes, porque vimos a tua casa louvar o teu nome. É o que eu te peço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos à nossa palavra de oferta. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, aos irmãos que estão aqui, a você que está em casa, no livro de João, João capítulo 6, versículos 8 e 9. João capítulo 6, versículos 8 e 9. Que diz assim: Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? Irmãos, André
ele apresentou aquele menino a Jesus. Em outras referências bíblicas sobre André, André é o discípulo de João Batista, está lá em João 1, do 40 ao 42. André é discípulo de João Batista e passa a seguir Jesus pelo testemunho de João. Logo após, leva seu irmão Pedro a Jesus. Em João 6, 8 e 9, André apresenta Jesus ao rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Em João 12, 22, André e Filipe levaram a Jesus o desejo do povo de vê-lo. Baseado nos textos, o que André não é? Ele não é um grande líder carismático, ele não é um pastor de sucesso, também não é um grande pregador. Pelo menos não foi conhecido por nenhuma dessas habilidades. O que ele é então? André é apenas um facilitador. E nessa noite eu quero convidar os irmãos que estão aqui, a você que está em casa, a ser um facilitador. E você já tem um dia marcado para ser um facilitador. 5 de dezembro. Primeiro, você vai ser um facilitador, apresentando a Jesus os nomes que você tirou e que você está responsável por orar. Você vai ter até o dia 5 de dezembro para chegar diante de Jesus e falar assim: Senhor, aqui estão esses nomes que precisam ser alcançados pela tua misericórdia. No dia 5, você vai apresentar Jesus para aquelas pessoas que você colocou o nome naqueles papéis para orar. Você vai até aquela pessoa, vai convidá-la, vai trazer aqui e vai facilitar, né, apresentando ela, Jesus a ela. E você também pode ser um facilitador, abençoando a casa do Senhor com a sua oferta, porque através da sua oferta, nós podemos oferecer mais conforto para os nossos irmãos, podemos oferecer um som de qualidade. Então, nesta noite, eu te convido a ser como o André, um facilitador do reino de Deus. E o que é um facilitador? Ele apresenta Jesus às pessoas e apresenta as pessoas a Jesus. E quando o pastor João estava fazendo a devocional, eu ri, porque a gente não combinou nada. E ele falou justamente do amor, de amar ao próximo, amar uns aos outros, né? Então, isso é uma forma... Então, eu te convido a ser um facilitador. E aqueles que estão aqui, eu quero convidar os facilitadores que estão aqui para se colocarem de pé, para nós orarmos pela oferta. E você, facilitador que está em casa, se você quiser depositar do Pix, tudo direitinho. E se você
Deus, bendito seja o Senhor. Por favor, a oferta. Antes de passarmos para a palavra, eu queria fazer esse reforço que a Lucimar já tocou aqui e já disse. Eu quero lembrar a você, e você que está em casa, se comprometeu em orar por aqueles nomes, lembrar a você, mantenha a perseverança na oração, mantenha o seu clamor, memorize, coloque na sua Bíblia ali e abra sempre naquela página que está os nomes das pessoas que você pegou, porque nós vamos fazer aqui no dia 5 de dezembro nosso encontro de vida. Vai ter muita coisa boa, uma evangelização toda especial, um culto especial. Então não esqueça de fazer as suas orações pedindo a bênção de Deus. Meu querido, aqui o pastor ele está quase como um pastor da igreja, né? Quase como um pastor da igreja. O presbítero Luciano, com a palavra, que Deus abençoe, meu irmão. Isso é pesado demais, hein? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu não sei porquê, mas sempre que me pedem para pregar, rapidinho passam para a palavra. Só 8h05, pastor. Eu esperava assim de ser pelo menos às 8h40, entendeu? Que de 8h40 até 8h45 dá para pregar, dá para... Amém, meus irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui de novo, né? Falando do amor de Deus, essa família abençoada que nós somos. E falar do amor de Deus é sempre muito bom, né? É sempre muito bom. Estava fugindo, mas o pastor não esqueceu, torcendo para ele esquecer, mas ele não esqueceu, aí não tem jeito. Mas é sempre prazeroso, irmãos, é que realmente a gente se preocupa só. Se preocupa porque, graças a Deus, temos bons alimentos que partem daqui para a igreja, e a gente tem essa responsabilidade de manter uma qualidade, se preocupa com isso, né, pastor? Porque realmente, graças a Deus, a gente não tem problemas com isso, né? Mas vamos lá. Bom, nós vamos continuar falando, pastor, do reino de Deus. Porque é humanamente impossível entender alguém que não queira morar nesse reino, que não queira estar nesse reino. Um lugar onde já foi falado aqui, que foi cantado aqui, né? Que toda dor vai cessar, o choro vai cessar, o pranto vai cessar, as dificuldades vão cessar. Então esse lugar, falar sobre esse lugar nos enche de esperança, de alegria, de expectativa de que tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro. A gente tem só que suportar um pouquinho, porque em Hebreus fala que um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E aí, meus irmãos, será somente alegria. Nós não teremos mais restrições à alegria, que hoje nós temos dificuldades, que às vezes nos coloca meio que, né? Dá aquele baque e a gente tem que levantar a mão e Deus segura a gente com a destra dele poderosa e fala: segura só mais um pouquinho, guarda só mais um pouquinho que nós vamos virar esse jogo. E vamos lá, eu queria ler em Mateus capítulo 18, eu vou ler os 3 versículos. Mateus 18, 1 ao 3, só para poder ter um fundo. Esse tempinho gostoso, bastante bem fresquinho, né? Amém? Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Amado e eterno Deus, nós te louvamos, Pai querido, e te bendizemos pela tua bendita palavra.
Palavra que nos enche de alegria, que nos enche de esperança, que nos dá condição, Senhor, de olhar para o mundo e entender que tudo isso é passageiro, que as dores ficarão aqui conforme foi cantada, quando o Senhor voltar e resgatar a tua igreja. Mas enquanto estamos aqui, também podemos aproveitar deste reino que o Senhor fala nesta palavra. Obrigado, Pai amado, fica conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Versículo 3 disse: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como eu falei, o reino dos céus é muito pregado aqui. E nós somos abençoados porque temos pastores verdadeiramente aficionados por esse reino, sabe? Apaixonados por esse reino e transmitem essa paixão para nós de forma tão grandiosa. De forma que a gente aprende, entende e consegue até visualizar algo que é imaterial. A gente consegue, né? A gente consegue, por exemplo, entender que o reino dos céus, como o nosso pastor costuma dizer, para ele, ou melhor, o reino dos céus na terra era como a casa de um vizinho dele, né, pastor? Onde ele se sentia bem. Consegue também conjecturar que o reino dos céus, se não for igual a isso, um churrasco entre amigos, tomando uma Coca-Cola bem geladinha. Sem propaganda, tá? Sem propaganda. Mas a gente consegue entender que como pode ser, porque não está claro na Bíblia, pastor, como é esse reino, até porque é fácil de entender por que não está claro, porque que nós não entendemos, nós não conseguimos visualizar. Eu tive a oportunidade de participar de uma EBD com o então presbítero Reginaldo, e ele falou o seguinte: nós não conseguimos imaginar Deus, porque nossa imaginação é muito pequena para a grandeza de Deus. Se nós conseguíssemos imaginar e entender e visualizar Deus de fato, ele caberia no nosso entendimento, na nossa consciência. Isso não é o nosso Deus, não dá para entender, não dá para compreender muitas vezes, né? E o reino dos céus é a mesma coisa. Mas aí os autores, né, eles deram dicas de como vai ser esse reino. Antes de falar dessas dicas, eu não quero aqui ser um portador de novidades, né? Como eu falei, o reino dos céus é muito pregado aqui, muito pregado. Mas os autores da Bíblia falam que vai ter rua de ouro, mar de cristal, né? Então, são coisas, são situações, são alegorias que se colocam na Bíblia, assim eu entendo, que diz as características desse reino. Por que rua de ouro, né? Por que mar de cristal? Por que simboliza isso? E aí, depois, pastor, quando pegar o microfone, pode me corrigir? Sem problema nenhum. Mas, principalmente porque o reino do céu, os valores dele é diferente dos reinos da terra. Os reinos da terra, ele tem valores totalmente palpáveis, valores humanos, e o reino dos céus não. E aqui no reino da terra, ele é muito voltado para a riqueza material, e onde o ouro é o ápice dessa riqueza, é a moeda, é o metal mais caro, é o metal mais sublime, né? Um grama de ouro hoje está uma fortuna. Então, o autor diz que nesse reino, esse valor, esse metal valioso, ele vai servir de chão. E chão é onde a gente pisa, ou seja, não tem valor. Não adianta ter dinheiro para querer entrar nesse reino, porque lá o dinheiro não tem sentido. Até porque a Bíblia fala: vinde comprai sem dinheiro, né? Então, assim, o reino dos céus, ele não vai ter valor monetário. Não existe valor monetário que consiga falar assim: não, olha, isso daqui é tão valoroso quanto o reino dos céus. Porque, afinal de contas, o metal mais precioso da terra, ele vai servir,
serviria como chão lá, para você pisar. Ou seja, você não vai ligar, porque você não vai precisar disso. Mas, eu, quando montei essa mensagem, antes eu conversei um pouquinho com o nosso pastor, porque, e aí, na conversa que eu tive com ele, sobre uma pequena dúvida que eu tinha, eu montei uma pequena historinha que eu queria contar para vocês. Antes de tudo, antes de qualquer coisa existir, já existia Deus. Deus não tem início. Deus não começou. Porque se Deus começasse, existiria alguma coisa antes. Porque só começa uma coisa se existe uma coisa antes. E Deus, nessa sua eternidade, nesse seu caminho eterno, né? Ele estava com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Daí vem a criação dos anjos. Eu não sei se é essa a cronologia, mas na minha cabeça está assim. Isso não tem muita importância, tá? Fica tranquilo. Mas estava os anjos. E aí Deus resolve então criar alguém, não mais anjos, mas seres humanos que o pudesse adorar. Porque afinal de contas, de que vale um reino sem súditos? De que vale um reino sem servos? Nada. Esse reino não vale de nada, pelo menos aqui na terra. E Deus, querendo esse relacionamento, querendo essa comunhão com alguém, Ele cria o ser humano. E antes de criar o ser humano, eu lembro que a irmã Vereni falou sobre isso, Deus preparou o ambiente para o ser humano. E Ele foi falando, haja isso, e haja aquilo, e haja aquilo outro. E no final de cada haja, a Bíblia relata que Deus falava, a Bíblia relata que Deus viu que era bom. Então Deus cria um ambiente para colocar alguém onde esse alguém pudesse ter semelhanças do reino dele, né? A terra foi criada numa primeira, lá no Jardim do Éden, como uma semelhança do reino de Deus, para que ele pudesse, a pessoa que ele criasse e colocasse ali, tivesse tudo à sua vontade e escolhesse morar nesse reino. Esse reino, dessa vez, definitivo. Então, Deus cria o homem, mas aí vem a história da queda. E uma coisa que a gente aprende muito, irmãos, eu queria convidar vocês. Se vocês acham que vocês aprendem aqui, eu já falei isso aqui na pregação do pastor, vocês, e não vêm à Academia da Alma, vocês estão perdendo muito. Né, pastor João? Perde muito, porque a gente aprende muito aqui, não resta dúvida. Mas na Academia da Alma você pode tirar dúvida, você pode apertar o pastor, sabe? Tem 2 ainda, a gente tem 2 que pode apertar. Então, quando Deus cria o homem, muitas vezes já me perguntaram, pô, mas se Deus sabia que o homem ia cair, por que Ele colocou a árvore da vida? Por que Ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal? Né? Porque Deus cria o homem cai, cria o homem, cria a mulher, cai, e aí Deus tem um plano, que na brincadeira, eu conversando com o pastor, ele me corrigiu, eu falei, o plano B. Não, é o plano. Não tem plano B. Deus não tem plano B. É o plano e ponto. Então, por que Deus sabia que o homem podia cair? Isso foi tema, por isso que eu falei da Academia da Alma, foi um tema discutido que varou quase 10 horas da noite, e a gente conversando aqui, foi embora meio chateado, porque a gente não conseguiu terminar tudo. Acho que foi eu que perguntei se tudo que Deus fazia era perfeito, que eu já ouvi isso. Todo mundo diz que sim, porque afinal de contas Deus é perfeito. E aí o nosso pastor, com a sua habilidade, nos explica que não. Nada que Deus faz é perfeito. Que coisa interessante, né? Nada que Deus faz é perfeito. Principalmente quando nós olhamos perfeição num prisma de não haver erro. Perfeição é ausência de erro, infalibilidade, ou seja, não falha. Só quem é assim é Deus.
Se Deus criasse alguém infalível, se Deus criasse alguém sem erro, certamente esse alguém seria Deus. Então, tudo que sai de Deus está propenso à falha. Ou seja, Deus é o único que não falha. Moisés ou Abraão, uma vez fala: como é que eu posso ser perfeito? E Deus responde: entra na minha presença e ser perfeito. Então, a única forma de nos aperfeiçoarmos é nos achegando a Deus, porque Ele é a perfeição, único. Todos os outros que falarem que são perfeitos são mentirosos. São mentirosos. Então, Deus cria o plano porque Ele sabia que o homem poderia cair. Na verdade, na sua onisciência, Ele sabia que o homem ia cair. E Ele cria o plano. E o plano, nós sabemos, né? Tem até aquela música, um plano para salvar, né? Bacana pra caramba aquela música, que eu não vou nem me atrever a cantar, porque senão vocês vão embora. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa vão desligar aí o aparelho, o celular. Mas existia esse plano. Deus criou esse plano. E o nome desse plano é Jesus Cristo, irmão. E Jesus Cristo, enquanto viveu aqui, Ele tratou única e exclusivamente de falar do reino de Deus. Nada era mais importante para Jesus do que falar do reino de Deus. Trazer a esperança, trazer a expectativa de que tudo aquilo que se sofria ali era consequência do pecado, e Ele veio pagar um preço para que nós pudéssemos ter acesso a esse reino. Ele sofre, Ele é crucificado, você conhece. É interessante que esse reino de Deus, embora sempre tenha existido, ele foi inaugurado aqui na terra, quando Jesus fala assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, existe uma inauguração desse reino na terra. A partir daí, nós podemos desfrutar deste reino através da pessoa de Jesus, que nos apresentou este reino. E, chegando agora no versículo que eu falei, um dos ensinamentos que Jesus deixou era as características de uma pessoa para poder habitar, para poder morar neste reino. É interessante que a Bíblia, ela deixa claro as características da pessoa que vai morar nesse reino. E poderia ser, talvez, pessoas bonitas somente. Eu iria para lá, se fosse só pessoas bonitas. Eu estaria lá com certeza. Brincadeira. Mas pessoas ricas, pessoas fortes, ou seja, principalmente comparando o reino de céus com o reino da terra, os seus paradoxos, né? Aqui na terra tudo é muito na força, mas o reino de céus não é assim. E Jesus dá o exemplo de criança, que para habitar nesse reino, Ele fala assim, ó: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Ele pega, é interessante essa passagem que dois discípulos estão perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Olha a preocupação humana, fazendo uma pergunta para um Deus, nós podemos assim chamar. Quem é o maior lá? 15, 16 anos, o negócio muda. Falando da criancinha, não tem segredo. É engraçado quando eu chego em casa, o Miguel me conta tudo que ele fez. Tudo. Todas as coisas erradas que ele fez, ele já me conta. É muito engraçado. Às vezes a Milena fica até brava comigo, que eu não aguento e acabo rindo. Porque eu chego em casa e ele: pensa, pai, ó, eu pulei isso, fiz aquilo, caí, fiz aquilo outro.
Aí quando a Milena vem falar comigo, eu já falei. Eu já falei do tipo. E é mais ou menos, é claro, mal comparando, né, irmãos? Mal comparando, quando nosso acusador vai diante de Deus e fala: olha só, ele fez isso de errado. Mas se nós já confessamos os nossos pecados para Deus, Ele é grande, Ele é justo para nos perdoar. Ele é grande, justo, poderoso para nos perdoar. E não tem por que esconder, irmãos. Isso daí é que eu acho muito engraçado. Às vezes as pessoas não confessar os pecados para Deus, porque Ele já sabe. Ele já sabe, Ele não tem segredo para Ele. A única coisa que Ele quer é que nós falemos. Simplesmente pelo fato de conversarmos com Ele, estreitarmos a nossa intimidade com Ele. E aí quando o nosso acusador chegar diante dele para falar qualquer coisa, ele vai falar assim, ó, conta outra, porque essa eu já sei. Mal comparando, tá, gente? Mas é fato que, para isso, irmãos, nós temos que ter Deus como nosso confidente. Nosso amigo incomparável, sabe? Nosso amigo inseparável, aquele que está sempre perto da gente, e nós podemos contar com ele a todo momento. Não tem chuva, não tem trânsito, não tem sol quente, horário, ele está sempre pronto para nos ouvir. E pede isso quando ele fala: clama a mim, conversa comigo. Mais uma característica, né? O pai é o exemplo. Irmão, eu tenho experimentado algumas coisas com Deus muito interessantes, sabe? Aconteceu domingo, hoje aconteceu uma outra coisa muito interessante. Eu estava em casa escrevendo isso daqui que eu já tinha feito, mas acabou que eu não salvei e não quis ligar o computador e preferi escrever. Coisa que eu quase não faço, eu não gosto de escrever, mas eu estava escrevendo. Aí o Miguel não vinha para o culto. Aí eu falei, não, eu vou. Aí ele resolveu, não, eu vou. Aí foi se arrumar. Aí subiu para se arrumar. Aí ele me olha lá de cima, pai, você tá com cinto? Tô sim, Miguel. Então eu vou colocar cinto também. Eu gosto de te imitar. E eu tinha acabado de escrever isso daqui. São umas coisas, pastor, assim, umas experiências que tu vive, e tu fala, na hora eu glorifiquei o nome de Deus. Porque, verdadeiramente, irmãos, o filho imita o pai. Eu falo pai porque nós estamos falando de Deus, mas a filha quer ser igual à mãe. E quantos, às vezes até quando grande, famílias de doutores, de dentista, que uma vai puxando a outra. E o nosso Deus fala o seguinte para nós. Foi aqui que eu coloquei isso? Não é isso, tá certo. Ele imita, ele quer olhar para você e tem você como referência. Nós temos que ter o nosso Deus como referência. É claro que para isso, Deus encarnou em uma pessoa. Ele teve um modelo que nós temos que seguir, e esse modelo é Jesus. Nós sabemos disso. E não temos que ser igual a Deus nos atributos que só Deus tem. Temos que ser igual a Deus do jeito que Jesus andou aqui na terra, de forma simples, fazendo o bem, pregando o evangelho, falando desse reino para esse pessoal que não conhece. Então o pai é o exemplo. Ele fala, sede meus, o apóstolo Paulo, fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ter condições de falar para esse mundo, para imitar a nós, como nós imitamos a Cristo. Nós temos que ser exemplos de cristão. E o que é um cristão? Servos de Cristo, que anda como Cristo andou. Não somos cristãos só na carteirinha de membro,
Não somos cristãos só no título, somos cristãos no nosso modo de agir, de pensar, de falar, nós somos cristãos. Então, dando continuidade aqui, uma outra característica de criança que nós precisamos aprender, a facilidade de fazer amigos. Comunhão. O Miguel não precisa parar, e eu falo muito do Miguel porque é o meu filho, a Esté já está um pouquinho maior, mas eu não preciso ficar mais do que 5 minutos num lugar parado para o Miguel fazer um amiguinho. Não precisa. E é interessante que, sabe, é aquela coisa que parece que é de longa data, sabe? Brinca que é uma maravilha, cumprimenta, já sabe nome, já sabe de tudo. E nós precisamos, e comunhão é algo que Deus valoriza tanto, irmãos. Afinal de contas, qual pai que quer ver filho brigando? Pai nenhum. Pai nenhum quer ver filhos brigando. E Deus valoriza tanto que eu gosto de um texto que está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, que eu gosto de falar nele sobre oferta, que diz: portanto, se trouxeres sua oferta e lembrares que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta. Vai lá e se reconcilia com ele primeiro. Primeiro você faz comunhão. Depois você me entrega a sua oferta. Porque para Deus, a melhor oferta é a comunhão entre os irmãos. Porque se você tem comunhão um com o outro, o que é a comunhão? Ter tudo em comum. Foi assim que em Atos dos Apóstolos a igreja surgiu. E tinham tudo em comum. E Deus acrescentava àquela igreja aqueles que iam de ser salvos, e não faltava nada. Tudo que se tinha se dividia, se repartia, e era bênção. Era bênção. A gente já está acabando. A outra coisa é que o filho quer ser igual ao pai. Eu já contei aqui a história do Miguel e eu numa oração, a gente orando, né? Conforme eu falei, o filho quer ser, pai tem que ser exemplo, né? Nós temos que orar com os nossos filhos. Temos que fazer para ele ver como você faz. Porque isso é que vai ficar gravado na cabeça dele. Começar de pequeno, que é a melhor coisa. Eu não tive pai cristão, então eu tive que aprender depois de velho. Mas hoje eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre o meu filho. E eu sempre ajoelho com ele para orar, ensino ele a oração. A gente ora sempre antes de almoçar, sempre antes. E ele faz, na última experiência de oração dele, a Lu vai lembrar, né, Lu? A Lu vai lembrar, não sei se vocês sabem, no dia da festa lá da confraternização das crianças, né? Ele orando, pediram para o Miguel orar pelo almoço. E ele orou: Papai do céu, não deixe que essa comida dê dor de barriga na gente. Pois é, oração de uma criança, irmãos. Mas o importante, e a Bíblia fala que o louvor, o verdadeiro louvor, sai da criança, o mais puro louvor. E verdadeiramente, irmãos, a gente tem essa prática. Não deixe de fazer isso com o filho de vocês. Não deixe de orar e nem ensinar o caminho que ele precisa seguir. Mas o filho quer ser igual ao pai. Em uma oração para dormir, Miguel orou comigo. Aí primeiro ele ora, depois eu oro. Aí ele orou. Aí quando eu fui orar, eu tô lá, né, firme na minha oração, né, falando coisas sérias com Deus, falo alto, oro alto para ele ouvir. Aí ele me interrompe, pastor João, e fala assim, ó: pai, pede para eu ter um barrigão igual ao céu. Aí como é que continua a oração? Eu tive que rir. Ele queria ter um barrigão igual ao meu, gente. Então vê que ele quer ser igual ao pai, não tem jeito, sabe? Então, mas agora até que ele já mudou de ideia, sabe? Já mudou, viu que não é muito bom, não. Né, filho? Já mudou de ideia. Mas, na verdade, a Bíblia fala
Jesus falando, sede santos como eu sou santo. Em Hebreus 12:14 diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que nós tenhamos esse desejo de ser igual ao nosso Pai. Assim como uma criança, que é a característica, que é foi o ser que Jesus falou, olha, se você não for igual a ele, você não vai entrar no reino dos céus. Não tem que ser grande, não tem que ser forte, não é isso. O reino de Deus não está pautado em coisas palpáveis, e sim em sentimentos. Nós cantamos aqui que seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, e eu não vou cantar, não adianta, mas nós cantamos esse louvor lindo toda vez, e esse é o reino que nós queremos ir morar. Nós iremos morar. Assim que o nosso Senhor romper os céus e resgatar a sua igreja, nós iremos para esse lugar maravilhoso, esse lugar abençoado, que pode ser comparado ao que você quiser de bom, ao que você quiser. Foi isso que eu aprendi com as ilustrações que o nosso pastor costuma colocar para a gente. O reino dos céus é o que você quiser de bom. Eu imagino que o reino dos céus vai ser um jantar em família, porque ali eu me sinto bem, ali eu fico tranquilo. É assim que vai ser. E a última que eu elenquei aqui, tá? Não que sejam só essa, eu tenho certeza que tem muito mais, mas se tem uma coisa que o filho faz é pedir ao pai. Ele tem liberdade de pedir. Nós estamos num culto hoje, um culto denominado Culto da Vitória, onde fazemos nossas campanhas, e é onde nós colocamos as nossas angústias, as nossas petições, coisas que estão nos afligindo diante de Deus, e sabemos que não tem nada a ver de misticismo, não tem nada de místico, é simplesmente 7 semanas para a gente estar orando. Mas isso não significa que nós temos que vir aqui pedir. Nosso Deus, Ele está conosco o tempo todo. E nós temos essa liberdade de pedir a Ele. Em Mateus 7,7 diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Deus nos convida a pedir a Ele. Ele fala, olha, pede, que eu vou te dar. É claro que um pai não dá tudo que o filho pede. Por exemplo, a Esther, quando tinha 2 ou 3 anos, a gente passando ali na linha vermelha, um avião pousando, eu mostrei o avião, ela falou, pai, compra um avião para mim? É um pouquinho difícil, né? Eu estou esperando ela tirar a carteira de piloto, que aí eu vou dar o avião para ela. O Miguel já foi mais modesto, pastor. O Miguel pediu só um caminhão. Então, já está mais fácil, já está mais tranquilo de conseguir. Mas, fato é que o filho tem liberdade para pedir ao pai. Ele não tem vergonha. Ele não tem mimimi. Ele chega e pede. E se o pai não dá hoje, ele pede amanhã. E se não der amanhã, ele pede depois de amanhã. E assim ele vai pedindo as coisas que ele consegue, outras coisas ele não consegue, e ele vai seguindo a vida dele, até que ele se torne pai, né? Nós nunca nos tornaremos Deus, sempre seremos filhos, e por isso nunca teremos responsabilidade de dar, né? Que nós damos a Deus é a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, que é o que Ele pede de nós. E eu gostaria de ler novamente o versículo que eu li no começo, para dar por encerrado e agradecer a minha oportunidade, que está em Mateus
capítulo 18, versículo 3, que diz: E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Espero que essa palavra tenha edificado sua vida, assim como edificou a minha quando eu a estruturei com a inspiração do Espírito Santo, e assim você tenha sido abençoado como eu fui. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer por mais essa palavra que tu tem concedido a mim para poder trazer para os teus filhos. Que tenha sido bênção para eles assim como foi para mim. E que possamos, Pai querido, ter as características de uma criança. Responsáveis, Pai amado, por nossos atos, porém, buscando todas essas características, todas essas oportunidades que as crianças têm para assim habitar no teu reino, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, guarda-nos em tua presença, eu te peço e te agradeço. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Maravilha, obrigado. Obrigado. Os amados, pode sentar, por favor, nós já estaremos orando. E uma das coisas que o nosso presbítero Luciano disse em relação a se tornar uma criança é a oportunidade que temos de pedir. E isso fica como um gancho para o momento que iremos fazer aqui agora. Como é bom saber que nós podemos pedir. Eu não sei, eu tive a oportunidade de ter um pai muito generoso, muito bondoso, graças a Deus por isso. Não sei qual foi a tua experiência com um pai, não sei se ele era bondoso, se ele era generoso ou se ele era um pouco mais durão. Alguns têm uma experiência um pouco diferente da minha, mas eu sei, por conversar com pessoas, que às vezes me falavam: meu pai não foi nada bom, foi uma pessoa muito dura. E quando essa pessoa falava, eu percebia que isso trazia tristeza no seu coração. E aí eu diria, né, como é bom, eu digo, como é bom você ter um pai que você possa pedir. Conforme a palavra do nosso presbítero Luciano que nos ensinou nesta noite, sermos como criança e termos a liberdade para pedir a Deus, e isto é muito bom. Eu quero convidar a você a exercer essa liberdade, exercer esse privilégio de fazer pedidos ao Senhor. Aqueles que estão em casa, que estão fazendo as suas petições também, as suas orações, eu quero convidar a você a fazer isso agora. Convido os presbíteros, pastor João, missionária Vancilane, estará comigo aqui, pedindo a benção de Deus. Eu vou pedir aqui a minha querida Vancilane, missionária Vancilane, que estará fazendo essa oração. E você que está em campanha, meu amado, por favor, você chegue aqui, venha até a frente, que estaremos orando, pedindo que o Senhor abençoe a tua vida. Venha mesmo, minha esposa está aqui fazendo pedido, porque tem liberdade para fazê-lo. Eu sempre digo, se eu pudesse eu faria todas as campanhas, não perderia uma, embora eu faça, de certa forma. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Por favor, missionária, ore ao Senhor por essas vidas. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, ó Deus. Sim, Senhor. Obrigada, Deus, por mais esta oportunidade, Deus, de estarmos nesta casa, Senhor. Obrigado, em mais Senhor. um dia de campanha, Pai, aonde, Pai, Obrigado, colocamos, Deus. ó Deus, nossos anseios, ansiedades, ó Deus, propósitos, Senhor, necessidades em Tuas mãos. Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso Pai. Ó Deus, Tu és aquele que quando nos achegamos a Ti, o Senhor nos ouve.
e o Senhor nos responde. Sim, Pai, Deus. nesta noite nós queremos Abençoa clamar a esse teu Ti, povo, Pai, Senhor. por cada um, Senhor, que se Conceda encontra em bênção, campanha, Senhor, sobre a Pai, vida de cada um fazendo, deles, Senhor, ó Pai. ó Deus, os seus propósitos, ó Pai, Transforme, gemendo, Senhor, Senhor, mude o diante quadro, de ó Pai. Ti, clamando, ó Pai, Conceda, pela Senhor, vitória, bênção Senhor, sem que eles medida. precisam, Pai. Liberte, Ó Deus, nós sare, sabemos que cure, Tu és Pai. um Deus Em nome de bondoso, Jesus, um é a Deus intercessão zeloso, que um Deus fazemos galardoador, diante de Ti, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, nós sabemos que não sairemos daqui sem resposta. E cremos, ó Deus, no Teu agir, no Teu mover, Esperamos, ó Deus, no Senhor, Teu no Teu operar, agir. Pai. Confiamos Obrigado, no Senhor. Teu Toma poder. cada um, Senhor da glória. Abre as comportas dos céus, ó Deus, nesta hora. E derrama Tuas bênçãos sem medidas, ó Pai. Sim, De maneira, Deus. Pai, Que assim sacudida, seja, retumbante, Senhor. Transbordante, ó Pai, na vida de cada um. Toma a nossa saúde, a nossa família. Ó Deus, toma a nossa igreja nas Tuas mãos. Eu já Te louvo e Te agradeço, Pai, por aquelas sementes que iremos colher, ó Sim, Deus, Senhor, neste agradecemos momento, a Pai, Ti, neste ó Pai. período de colheita, neste período de oração, Senhor. Nós já Te agradecemos, Pai, e assim engrandecemos o Teu nome, gratos a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Aleluia, aleluia. Obrigado, minha irmã, em nome de Jesus. Nós já chegamos ao final deste culto. Eu quero pedir perdão aos amados que estavam em casa. Nós tivemos uma queda na energia do nosso roteador aqui, certo, meu querido Léo, que está lá em cima na técnica lá. Tivemos uma queda na energia, então é possível não, você ficou sem transmissão de uma parte do culto, então a gente pede perdão por isso, mas que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Temos alguns avisos, Vereni? Ah, é verdade, nem precisa falar, ou precisa? Se você esqueceu, eu vou lembrar você. Sábado, nosso festival de pastel começa a que horas, Vereni? 9 da manhã. Já tem pastel às 9 da manhã? Que isso, gente? É mesmo? Já temos pastel aqui às 9 da manhã. Então, se você quiser comer, tem caldo de cana também, né? Então, caldo de cana e pastel aqui, festival o dia todo. Vai ser bênção para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos aqui pensando em um projeto e que acho que já está firmando, que é o Reino em Gotas. É isso? Acho que é. Ou em Gotas do Reino. Gotas do Reino. Gotas do Reino. Obrigado, confirmado. Gotas do Reino, que será todas as quartas-feiras, pelo menos por enquanto é esse dia, e depois a gente pode trocar, que é uma live para a gente compartilhar da palavra de Deus. Hoje, começamos hoje e vai continuar. Ore por esse trabalho, porque eu creio que isso vai crescer para a glória de Deus. Olha, então, sábado aqui festival de pastel e um mutirão com os homens aqui, meu querido Léo, certo, Léo? Vamos estar aqui fazendo parte elétrica aqui, tem alguma coisa para a gente mexer aqui nos pallets, enfim, tem muita coisa. Você pode vir aqui nos ajudar. Tem lá no terreno também para fazer uma limpeza, tem muita coisa. Então venha. No sábado estaremos aqui fazendo um mutirão para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós, em nome de Jesus. Oremos. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos pelo dia que tivemos e hoje que chegou neste final. Oferecer a Ti, ó Pai, louvor e adoração através do culto, ações de graças que fizemos aqui. Cada canção, cada oferta, sobretudo a Tua palavra, que nos foi semeada nessa noite, que possamos aprender, ó Deus, na Tua palavra, como criança, ó Senhor, para chegar no Teu reino. Pai, no nome de Jesus, que cada ensino seja, ó Deus, selado no nosso coração e que haja crescimento na nossa fé, no nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor também nos leve em paz, debaixo das Tuas mãos, nos guarde, Senhor, de todo o mal. É a oração que fazemos. No nome santo de Jesus Cristo oramos. Amém, amém.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje para todos, sempre. Amém. Declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor.